Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui de produção de conteúdo e redes sociais. É uma aula bem introdutória para a gente trabalhar isso, porém é importante para a gente fazer alguns apontamentos com relação à produção de conteúdo em si e também as redes sociais no geral, né? Então a gente até chegou a falar um pouco disso nas aulas de produção de conteúdo, das características das três principais redes, Facebook, Instagram e Twitter, mas agora a gente vai amarrar um pouquinho com relação a essa questão de produção de conteúdo como um todo, tá? É uma aula bem ampla para a gente poder fazer essa relação. E justamente a gente começa entendendo essa questão da rede social como relação social, que é algo que vocês já estão também bem aprimorados com relação a isso, no sentido de entender que a rede social são os contatos, né? Na verdade, o que conceitua uma rede social? São os contatos estabelecidos pelos indivíduos na vida cotidiana. Então, todos os indivíduos que se relacionam em um espaço, né, durante um determinado tempo, eles possuem condição de manter uma relação social própria de uma rede social, ou seja, são grupos, agrupamentos populares, né, que vão se relacionando, se interrelacionando e fazendo conexões entre si, alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas sempre com muita dinamicidade, que é o que constitui uma rede social, característica importante, né? Ela tem uma dinamicidade e uma flexibilidade também muito grande. Então, ela se movimenta e ela amplia e diminui com muita facilidade também. Então, é isso que caracteriza hoje uma rede social. Para a gente poder entender, então, a produção de conteúdo numa rede social, a gente parte desse princípio, que é um conceito que para vocês já está bem fixado, né? Então, essa questão das redes sociais como esse relacionamento da vida cotidiana a partir dos laços sociais que se formam entre as pessoas. Vamos lá. Em uma rede social, então, como eu disse, o laço, o elemento de ligação mais importante é chamado de laço social. Esse laço social que pode ser forte, fraco ou ausente, mas ele está sempre presente, fazendo com que essa rede social não se destrua, né? De uma maneira ou de outra, ela não se perca. E esses laços, eles compõem uma rede muito intrincada de relacionamentos. Por isso, e eles não são normalmente lineares, eles são muito distributivos, né? É como se fosse uma rede mesmo de pesca, em que você tem várias conexões envolvendo assim, pessoas de diferentes níveis, de diferentes lugares, de diferentes aspectos, diferentes ideologias, diferentes vontades. Mas eles estão ali presentes. É ele que faz esse laço, então o laço social é o elemento que liga todos os membros dentro de uma relação social, dentro de uma rede social. Um princípio da rede social, então, portanto, é que ela somente sobrevive pelo relacionamento existente entre os membros. Se os relacionamentos acabarem, você não tem mais rede social. Qual seria o maior pesadelo do Mark Zuckerberg? Que as pessoas parassem de se relacionar em rede. Mas isso não vai acontecer, óbvio, né? Há uma necessidade humana da gente se relacionar. Desde que o homem se percebeu como homem, que ele promove relacionamentos justamente para que ele possa sobreviver, para que ele tenha segurança, para que ele possa conseguir algo que ele quer. Então, esses relacionamentos, eles são importantes, são fundamentais, eles são próprios da natureza humana. E são próprios também, são inerentes dentro de uma rede social. Se a gente considerar que uma rede social não existe sem o relacionamento, então nós precisamos entender qual a relação direta que nós temos já. Vamos já colocar esse ponto principal. Qual a relação direta que nós temos com a comunicação empresarial? Qualquer comunicação que vai ser feita em rede social não pode ser feita a partir de um processo de mão única, né? Ou seja, muitas vezes eu vejo empresários trabalhando de mão única. O que significa isso? Ele só oferece produto, ele só oferece serviço, ele só oferece alguma coisa. Ou seja, ele está panfletando digitalmente. Ele não está promovendo relacionamentos. Esse relacionamento que é tão fundamental para que haja a constituição da rede social. Ou seja, tem muita empresa que tem perfil em rede social, mas não tem uma rede social. Então, essa frase é importante. Tem muito empresário que possui perfil em rede social, mas não possui uma rede social. Por quê? Porque falta o relacionamento. O relacionamento, nesse ponto, é o fator mais importante
dentro de uma rede social para que ela se mantenha ativa. Vamos falar um pouquinho, então, de algumas redes, pelo menos das 3 principais, onde a gente tem uma participação, uma presença da comunidade mais ativa, né? Que é o Facebook, o Instagram e o Twitter. O Facebook é a rede do Mark Zuckerberg. Ela foi a primeira rede que estourou, obviamente ela não foi a primeira rede social, mas ela foi a primeira rede social que estourou em número de usuários, né? Muita gente se agregando, muita gente chegou, muita gente participou, e no começo o Facebook foi algo assim muito importante para as nossas vidas, porque ocupou um espaço que tinha sido deixado pelo antigo Orkut, né, que hoje vive lá no céu das redes sociais, mas e que principalmente nos proporcionou um processo de compartilhamento, um processo de relacionamento muito mais efetivo do que a gente tinha nas redes sociais anteriores. Então o Facebook, ele é uma rede que foi criada basicamente sobre esse preceito do relacionamento. Quem assiste o filme A Rede Social, que conta a história da criação do Facebook, vai perceber muito bem esse aspecto. Esse filme, chamado A Rede Social, é um filme que mostra qual a preocupação que o Mark Zuckerberg tinha sempre, desde o início da criação do Facebook, que era fazer as pessoas se conectarem. Na verdade, ele estava entendendo um desejo das pessoas, e ele ofereceu esse desejo das pessoas se conectarem de uma maneira muito mais ampla, porque as pessoas se conectavam nos lugares onde elas estavam fisicamente, mas elas queriam também conhecer outras pessoas, elas queriam conhecer pessoas de outros lugares, com outras culturas, com outras ideias, com outras pretensões, e que de repente pudessem ser conexões importantes para elas. Então, o Facebook, ele foi criado em cima desse padrão de relacionamento, que é o que marca as redes sociais como um todo. Inicialmente, o Facebook era uma plataforma muito boa no campo empresarial para empresas, né, que faziam o B2C, né, ou seja, queriam gerar uma consciência de marca. No entanto, os mecanismos pagos que acontecem agora, né, o tráfego pago especialmente, eles evoluíram muito e tornaram-se muito interessantes também para que o Facebook seja trabalhado a partir do B2B, que é o Business to Business, e o B2C, que é o Business to Consumer. Ou seja, a gente tem uma relação aí muito próxima entre o B2C e o B2B dentro do Facebook. Para as empresas, então, é muito importante você se conectar com os consumidores e também fazer o relacionamento com as empresas. Vamos só entender aqui o que é o B2B e o B2C. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Na verdade, todos eles vão entrar na busca pelo que a gente chama de brand awareness. E é o termo que vai indicar o quanto uma marca é reconhecida pelo público, né? Ou seja, traduzindo isso, é uma consciência da marca. As pessoas têm consciência de que aquela marca existe, de que ela pode ser boa para ele, de que ela pode ser uma marca importante na vida das pessoas. Quando a gente tem o brand awareness bem trabalhado, a gente tem marcas que estão sempre na mente do consumidor no momento do processo de escolha para uma compra, para um serviço, né? No momento de uma aproximação desse relacionamento. Esse brand awareness pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer sendo diretamente ligado ao consumidor, ou seja, a empresa direta ao consumidor, que aí é o B2C, ou seja, o Business to Consumer, e a venda direta ao consumidor final. E a partir também do B2B, né, o Business to Business, que é a venda de empresas para empresas. Só depois, então, é que o produto vai chegar no consumidor final. Em ambos os casos, a gente tem o trabalho de consciência de marca sendo executado a partir do marketing digital. Porém, a rede social ocupa um espaço importante nesse momento, porque ela vai fazer uma relação direta com o consumidor final, ela vai fazer também uma relação direta de empresa para empresa. Por isso que a gente fala que o Facebook é uma rede social hoje muito ligada, a princípio era o B2C, mas hoje também ela é uma rede social muito ligada para empresas, porque a gente hoje faz negócio, né? Nós conseguimos fazer negócio com empresas em todos os lugares, e não somente uma esfera mais pulverizada de consumidores, né? Você tem uma escala diferente aí nesse processo de venda. Bom,
Quando a gente tem uma empresa que dedica-se ao B2C, ou seja, uma empresa que dedica-se ao consumidor final, em uma rede social, qual que vai ser a prioridade de conteúdo para eu colocar, por exemplo, no Facebook, né? Basicamente, eu tenho que promover relacionamento, basicamente, eu tenho que pensar que meu público precisa ser segmentado, então, qual que é o meu público? Se eu não entendo o meu público, se eu não tenho condição de perceber o meu público, eu não tenho condição de fazer nenhum tipo de negócio, né? Então, essa segmentação é muito importante. Eu vou eliminar aqueles que não estão no meu radar de negócio e vou realmente me concentrar naqueles que vão promover negócio comigo. É uma questão de energia bem trabalhada, ou seja, não vou gastar energia com quem não tem nenhum tipo de ligação com o meu negócio. Ao mesmo tempo, quando eu faço um B2C, quando eu faço uma prioridade de conteúdo para empresas B2C dentro das redes sociais, eu trabalho sempre muito a produção de conteúdos que gerem o que a gente chama de boca a boca e que faz com que, na verdade, esses conteúdos sejam sempre muito compartilháveis, que eles sejam sempre salvos e eles sempre sejam colocados para frente dentro das redes, dentro do universo das pessoas que estão ali me seguindo. E tem um outro ponto importante, que é a questão do imediatismo, né? O consumidor é um cara que está sempre muito atento com tudo que está acontecendo à sua volta. E se ele está atento com tudo que está acontecendo à sua volta, é importante que na sua rede social ela esteja sempre muito bem atualizada, que ela seja imediata, que ela seja sempre objetiva, que ela ofereça para o consumidor sempre uma informação nova, uma informação que seja útil para ele de alguma forma, seja para resolver problemas, seja somente para que ele conheça o que está acontecendo. Então, vamos marcar quando a gente faz comunicação empresarial nas redes sociais. A empresa é B2C, a prioridade de conteúdo sempre vai ser relacionamento, segmentação, boca a boca e imediatismo. Agora, se você faz comunicação empresarial numa rede social e sua empresa é B2B, a prioridade de conteúdo muda e aí você vai oferecer de empresa para empresa um conjunto muito grande, primeiro, de dados, porque você pode trocar dados desde que eles sejam realmente dados autorizados, né? Sejam dados de consumidores, sejam dados empresariais, dados que possam ser trabalhados de empresa para empresa, isso é muito importante. O conjunto hoje de dados que trafega nas redes sociais é um conjunto muito intenso, muito grande. Esse conjunto de dados faz uma diferença muito grande hoje nos negócios. A questão de você oferecer conteúdos que tragam, que levem para outras empresas soluções para os problemas dela. Muita empresa precisa de solução adequada para os seus negócios e às vezes essa solução acontece de outra empresa. Então você vai ter normalmente um relacionamento aí direto de empresário para empresário tentando resolver problemas. E você vai oferecer também muito conteúdo perene. Esse conteúdo perene é o que a gente chama de conteúdo evergreen, é um conteúdo que tem uma utilidade muito grande. Então veja só, quando a gente fala de conteúdo perene, nós estamos falando de um conteúdo que não vai morrer, né? Se você ensina, vou dar um exemplo assim bem rasteiro para a gente entender. Se você ensina a apertar um parafuso, ele sempre vai ser daquela forma, né? Então esse conteúdo vai ficar ali disponível para várias pessoas que chegarem nessa rede, várias empresas chegarem nessa rede, possam também aprender aquilo, né? Não dá para a gente pensar que você vai ter sempre o mesmo público na sua rede social. Você tem públicos novos chegando todos os dias, né? Então isso vai ser importante. Então, reafirmando, se você vai fazer comunicação empresarial e a sua empresa é B2B, ou seja, business to business, a sua prioridade de conteúdo em rede social vai ser na questão de oferta de dados, na questão de soluções de problemas e na questão de um conteúdo mais perene para que as empresas possam se relacionar, para que elas possam ter esse conteúdo útil sempre à disposição delas. Vamos lá. Próxima rede é o Instagram. Nós vamos dar um destaque maior no Instagram em aulas posteriores, mas o Instagram é o mundo das imagens, sejam elas fixas, estáticas ou então imagens móveis, que hoje é a grande sacada do Instagram, né? Muita gente fala que o Instagram vai morrer em termos de fotografia estática, de imagem estática, mas isso é uma grande bobagem. Na verdade, o Instagram tem uma prioridade hoje para
imagens em movimento, mas justamente porque ele está priorizando não a imagem em movimento em relação à imagem estática. Ele está priorizando o entretenimento. Se o entretenimento hoje está no vídeo, ele vai dar mais destaque para isso. Isso não quer dizer que eu não precise mais trabalhar a minha imagem estática. Muito pelo contrário, ela é muito, muito importante, porque é ela que fixa, é ela que mantém o seu conteúdo fixo. O vídeo vai sempre passar, o vídeo vai sempre ficar em algum lugar escondido, a imagem fixa vai ser sempre o cartão de visita da empresa. No Instagram isso é muito importante, então não dá muito para a gente ficar pensando, é uma grande bobagem a gente ficar pensando que então agora é só vídeo, eu vou esquecer fotografia. Não, você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar em várias outras situações, todo o branding da sua empresa tem que estar muito bem trabalhado dentro do Instagram. Então isso não pode mudar. Vamos falar um pouquinho dele então. O Instagram, ele tem um caráter, óbvio, extremamente visual. Ele foi criado para isso. E, nesse sentido, para a comunicação empresarial, ele é uma plataforma muito boa para que a gente possa ter o que a gente chama de brand awareness. De novo, brand awareness, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que é a consciência da marca. Por isso ela é usada muito mais. Ele é usado, né? O Instagram é usado muito mais para empresas business to consumer, ou seja, para empresas que vão atrás do consumidor final. Essa ideia da visualidade tem a ver muito com o regime que a gente vive hoje em dia em termos sociais, especialmente na questão midiática, ou seja, o ponto central das mídias hoje em dia é a imagem, seja ela estática ou em movimento. No Instagram, então, é o espaço por excelência para você trabalhar essa visualidade. O Instagram é uma rede com pelo menos 5 canais de engajamento fortes. A gente tem ali o feed, a gente tem o IGTV, que hoje está sendo substituído já pelos vídeos, a gente tem o Reels, a gente tem lives, a gente tem stories. Feed é o espaço onde ficam as suas postagens, né? São espaços fixos. O IGTV e vídeo, ele também pode compor o feed. Reels são vídeos curtos de até 1 minuto, em que você tem várias opções de produção desses vídeos. As lives são os momentos em que você entra ao vivo para a sua comunidade. E os stories, eles possuem uma vida útil de 24 horas e ele é composto de narrativas diárias sobre tudo o que está acontecendo com você ou com a sua empresa. Existem utilidades, né? A gente pensa nesses 5 canais e cada canal desse entrega de maneira diferente para o público. Vamos ver. O feed, quando você produz conteúdo para o feed, você está tentando melhorar o alcance da sua conta. Ele é topo de funil, ele é aquele momento em que as pessoas estão, na verdade, vendo se eles vão entrar, né, nesse espaço que você está oferecendo, nesse perfil que você está oferecendo. Mas, de alguma maneira, quando você faz o feed, quando você faz um feed bem feito, quando você coloca esse feed bem organizado no sentido de uma informação correta da sua empresa, você tem um alcance muito maior, você faz com que pessoas entrem para a sua rede social. Nesse momento, a partir do momento em que ela entra, ela começa a ter uma necessidade muito grande de se relacionar, porque rede social é relacionamento, e de receber conteúdo que seja suficiente para atender dor, desejo e necessidade da vida dela. Se isso não acontecer, se a dor dela não for atingida, se o desejo dela não for atingido, a necessidade não for atingida, provavelmente ela entrou ali, ficou no topo do funil, mas ela vai sair. Se você oferece um conteúdo que vai atingir dor, desejo e necessidade dela, ela cai para o meio do funil, e aí o meio do funil é o momento em que você vai promover um relacionamento muito maior com essas pessoas. É como se ela desse um sinal verde para você realmente, aí sim, promover um relacionamento mais ativo, um relacionamento mais próximo. Isso vai acontecer muito a partir dos stories. Os stories, eles são ele é um canal do Instagram próprio para gerar esse engajamento. Por isso que ele é meio de funil. A gente conversa com o nosso público pelos stories. A gente não conversa muito pelo feed, a gente conversa pelos stories. As pessoas querem saber o que está acontecendo no seu dia, na sua vida, nos bastidores da sua empresa. Eles querem saber tudo que está rolando. E aí é pelos stories que isso vai acontecer. Então, quando você tem um público muito ativo na sua rede social, você não pode descuidar dos stories, porque é ali que você está conversando com essa galera. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa também em topo de funil, como feed, para melhorar o alcance e ajudar a crescer o seu perfil,
a gente pode usar hoje o chamado Reels, que são os vídeos mais curtos, né, de até 1 minuto, em que você pode realmente dar recados importantes, passar informações importantes e dizer sempre assim, olha, vem para minha rede porque aqui vai ser bom. Veja que o Reels, obviamente, que ele é confundido muito com o TikTok, embora sejam muito parecidos, e tanto o TikTok como o Reels, eles têm na verdade, tem uma maldição sobre eles, né? De que eles só vão funcionar a partir das dancinhas, das famosas dancinhas. Mas isso é uma grande mentira, né? As boas empresas, as grandes empresas trabalham bem a comunicação estratégica, não precisam ficar dançando para fazer Reels. Você pode mostrar produtos, você pode mostrar antes e depois, você pode mostrar bastidores, você pode mostrar a qualidade do seu produto de uma maneira muito diferenciada e sempre de uma maneira muito dinâmica também, porque o Reels é um vídeo curto que te oferece também várias opções de edição, isso é muito bom. O Reels ajuda a crescer, ele é topo de funil assim como o feed. E lembra, depois que você garante o cara no topo do funil, se você ofereceu para ele relacionamento, ele cai para o meio do funil e aí você começa a trabalhar stories. Uma outra forma que você também trabalha meio de funil é o chamado IGTV, que agora está sendo trabalhado como vídeos. Esses vídeos de 2 a 5 minutos que vão aprofundar um pouco mais seu conteúdo, vão gerar engajamento e vão gerar autoridade. Então esses vídeos são vídeos que a gente não pode hoje em dia, a gente tem que aprender assim, você pode considerar, e é importante que você considere, que seu conteúdo não caiba num vídeo de 2 a 5 minutos. Né? É impossível, você tem muito mais informação para dar. Mas você tem que saber jogar o jogo. Né? Não adianta você criar um vídeo de 45 minutos que as pessoas não vão assistir um vídeo de 45 minutos. Elas vão assistir, na verdade, um vídeo mais curto. Então faça vários. Faça vários que vão se completando. Faça séries. Crie narrativas. Crie começo, meio e fim dessa sua história. Você começa a gerar com as pessoas, primeiro, uma aproximação maior, porque elas vão gostar de assistir vídeos mais curtos. Depois você está fazendo um relacionamento com ela, está gerando engajamento, está criando autoridade naquilo que você é expert, naquilo que você é especialista. Então o GTV, hoje chamado de vídeos, é um canal muito para aprofundar conteúdo e trabalhar bem o meio de funil. Agora, se você quer vender forte, se você quer realmente chegar no seu consumidor com uma boa proposta, uma boa oferta, você vai trabalhar as lives. As lives hoje são os canais mais importantes para que a gente consiga uma conexão direta com a comunidade e que a gente consiga também potencializar o contato com os clientes e as vendas. Então esse fundo é o que a gente chama de fundo de funil, porque ele já entrou lá no topo, ele passou pelo meio, foi engajado, foi movimentado, caiu para o fundo do funil e ali ele vai tomar o processo de decisão de compra dele. Se você se relacionou bem com essa pessoa, se você promoveu um engajamento, se você deixou essa audiência muito engajada, é muito provável que os negócios aconteçam agora com você. Né? Mas para que isso aconteça, você também precisa fazer boas ofertas. E essas boas ofertas não são feitas lá no feed. A gente não faz oferta no feed, porque o feed é um espaço de relacionamento. A gente faz oferta onde? A gente faz oferta nas lives. A gente vende muito nas lives. Tanto que hoje tem uma febre de venda de produtos por lives. Então, você vai fazer essa conexão maior com a comunidade, vai potencializar o contato com esses clientes, com essas vendas, a partir das lives. Ou seja, esses 5 canais, então, do Instagram são os canais em que eu consigo gerar engajamento, que eu consigo manter uma audiência muito forte, muito ativa, e depois de eu manter essa audiência muito forte, muito ativa, eu vou começar a pensar que ela pode ser, para mim, então, o meu público específico de compra. Né? E aí sim, aí eu estou promovendo uma relação com eles que não vai ser uma relação espontânea, vai ser uma relação que começou lá atrás, estrategicamente, ele chegou, ele se relacionou, ele viu o meu produto, ele entendeu a minha dor, ele entendeu que a dor dele pode ser resolvida, ele entendeu que o desejo dele pode ser resolvido, ele entendeu que a necessidade dele pode ser resolvida, e aí posteriormente ele vai fazer um negócio com você, vai fazer uma situação acontecer de uma maneira mais fácil. Hoje em dia, quando a gente fala em engajamento, né, a partir desses 5 canais, a gente está falando uma potencialização de engajamento que vai acontecer a partir de 4 métricas principais no Instagram. Como que você sabe, então, se o seu Instagram está realmente engajando? Você tem que olhar
as curtidas, tem que olhar o compartilhamento, tem que olhar o salvamento e os comentários. A curtida de longe é a menos importante disso daí, porque curtir todo mundo curte. Agora, compartilhamento, salvamento e comentários, eles mostram para o algoritmo que você está realmente fazendo relacionamento em rede. Se você está fazendo relacionamento em rede, você realmente vai também ser melhor trabalhado pelo algoritmo do Instagram. A gente tem que pensar sempre uma coisa, a rede social é um espaço gratuito. Se ele é gratuito, se você não está pagando nada para usar a rede social, significa uma coisa, significa que você é o produto, significa que a sua empresa é o produto da rede social. Se você não joga o jogo deles, você realmente está fora do negócio. Então você tem que promover esse engajamento com as pessoas. Como é que promove engajamento? Com bom conteúdo. Como é que eu compartilho? Como é que eu faço as pessoas compartilharem? Como é que eu faço as pessoas salvarem? Como é que eu faço as pessoas comentarem? Existem várias opções, obviamente, mas sempre com conteúdo útil. Conteúdo educativo, conteúdo informativo, conteúdo inspirador, conteúdo cultural, ou seja, conteúdos que sejam conteúdos de valor para o seu público, conteúdos que gerem para ele algum tipo de transformação. O Instagram é muito bom para fazer isso, ele é hoje a rede social mais forte para fazer esse tipo de engajamento, esse tipo de relacionamento. Um recurso eficiente no Instagram é o que a gente chama de stories ou de histórias. As histórias, na verdade, que vão acontecer em qualquer canal do Instagram, seja no Reels, no IGTV, nas lives, no feed, essas histórias fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa natureza humana. E é no Instagram em que a gente vê as melhores histórias, né? Ou seja, as empresas vão trabalhar no Instagram não um processo somente de oferta de produto, elas vão trabalhar um relacionamento diferenciado a partir de boas histórias. Então é o exemplo, é a dificuldade, é a superação, é a oferta, é a demonstração da qualidade, né? Ou seja, as histórias elas vão fazer parte desse processo porque na verdade é a nossa grande conexão com as pessoas. Pessoas nascem ouvindo histórias. Desde a barriga da mãe a gente ouve história. Todos nós aqui gostamos de ouvir uma boa história. Quando alguém chama a gente para escutar uma boa história, a gente adora, a gente senta, a gente vai, né? Por quê? Porque isso faz parte, isso mexe com o nosso padrão de comportamento. Na rede social é a mesma coisa. E o Instagram é um lugar onde a gente conta boas histórias. A gente não faz oferta de produtos, a gente conta boas histórias sobre os produtos e sobre o serviço. E aí sim a gente vende. Então o espaço é reservado para isso. O único contratempo que já está sendo resolvido, né, então, mas ainda não entrou em todos os perfis, que é a prioridade do uso de link. Mas isso já está mudando. O Instagram tem dado agora uma prioridade para o uso de link, independentemente do seu número de usuários. Antigamente tinha que ter 10 mil usuários para poder fazer um arrasto para cima, ou que você conseguisse levar a pessoa para outro lugar. Os links hoje, eles são disponibilizados em vários perfis já. Se no seu ainda não chegou, provavelmente ele vai chegar mais tarde, mas ele ainda vai chegar. E isso é importante por quê? Porque a geração de tráfego é muito mais facilitada quando você tem um link. Então, se você tem um produto ou um serviço e no seu site isso está bem colocado, você vai fazer essa ligação. A questão só é que você tem que prestar atenção se você não está realmente toda hora tirando as pessoas do seu espaço, né, ou do seu perfil. A qualidade da imagem no Instagram não pode ser desprezada. Tem muita gente falando e eu já ouvi isso, né, que não precisa ser uma foto tão boa não, põe qualquer foto aí que já tá legal. Não tá legal não. As pessoas gostam de foto de qualidade, as pessoas gostam de uma imagem de qualidade. Então não caia nessa conversa de que você pode fazer qualquer foto. Você precisa ter uma boa fotografia. Essa fotografia tem que ter uma intencionalidade, ela tem que contar uma história, assim como um texto conta uma história. Fotografia é um texto em imagem. E ele precisa ter um começo, um meio e fim. Ele precisa ter uma linguagem que faça as pessoas entenderem aquilo e consumirem aquele produto. Se você faz uma boa fotografia do seu produto ou do seu serviço, isso faz muita diferença no momento da escolha, no momento da decisão de compra desse consumidor, né? E tem um detalhezinho, o nível aumentou demais no Instagram, tem muito fotógrafo profissional trabalhando e isso faz com que você também tenha que ampliar essa condição.
Contratar um fotógrafo hoje, contratar uma pessoa especializada em imagem, é sempre uma boa pedida, porque evita que você fique fazendo algo de uma maneira muito amadora e perdendo muitas vezes um tempo valioso do seu negócio. Não há limite para texto no Instagram, quer dizer, limite há, né? Tem legenda que fica muito grande, ele te avisa. Mas as pessoas querem ver mesmo fotos e vídeos? Sim. Há sempre boas histórias, há sempre espaço para boas histórias. O que eu penso sobre isso? Né? Normalmente a gente pode falar assim: ah, então o que é? Foto, vídeo ou texto? Fala para mim, qual que é? Fala assim, são os três. A gente tem que pensar que uma rede social ela vai ser um espaço de relacionamento que é feito de várias maneiras. Esse relacionamento é feito de várias formas. Pode ser por um vídeo, pode ser por uma boa foto, pode ser por um bom texto. Isso é independente do que você está pensando em termos de regras, em termos de formatação. O que importa? Como que seu público consome mais a sua informação. Ele consome mais por vídeo? Foca mais em vídeo. Ele consome mais por foto? Foca mais em foto. Ele gosta de ler? Foca no texto. Mas você não pode desprezar nenhum deles. E outra, fazer muito bem todos eles. Twitter é aquela rede social que a gente tem uma dúvida muito grande. Será que alguém está me lendo? Será que alguém lê o que eu escrevo? Será que alguém percebe que eu existo? Que é tanta gente, é tanta conversa, é tanto tweet aparecendo, que a gente não sabe bem se tem alguém acompanhando a gente. A gente tem lá alguns seguidores, mas o relacionamento muitas vezes é um pouco mais dificultoso, né? Assim, porque o Twitter é uma rede muito rápida e ela elimina muitas vezes a questão assim do tempo para a pessoa responder com calma ou conversar, né? Então não é exatamente um lugar onde você vai fazer esse relacionamento com calma. O Twitter é uma rede social para um relacionamento rápido, principalmente para você receber e produzir informação. Mas o debate ele é um pouco mais difícil no Twitter. O Twitter funciona bem para conquistar novos seguidores, bem segmentados. Então, toda empresa, na verdade, quando eu vejo muitas vezes a empresa, o conjunto de rede social da empresa, eu vejo ela com Facebook e Instagram básico. Às vezes ela tem mais o YouTube e às vezes ela tem Twitter. Eu acho isso um grande problema. A empresa precisa ter o Twitter, porque o Twitter é o lugar onde você cria bolhas. E essas bolhas vão ser muito importantes para o seu processo de relacionamento. Eles vão ser muito importantes para que você tenha uma visibilidade maior das pessoas e, obviamente, você consiga também gerar tráfego para suas outras redes sociais, né? Então você vai ter, na verdade, um conjunto muito bom, de um espaço muito bom de novos seguidores, de formação de um conjunto, de uma comunidade bem mais fiel do que a gente está acostumado. Embora o Twitter tenha ampliado o limite dele de texto para 280, a gente sempre trabalha no Twitter com menos 140, porque assim, na verdade, o que a gente está falando, né? A gente está falando de um consumo muito rápido de informação. E tem mais, a sua informação precisa sempre conquistar o seu consumidor com pelo menos 3 segundos. Se isso não acontece, você já está passando, né? Você já está passando para frente. Então, o Twitter ele permite que você faça textos maiores. Ele até, inclusive, depois de 280, você pode criar uma linha, né? Mas essa linha que você vai criar, você vai colocando várias informações uma embaixo da outra, como se fosse uma boa conversa. Muita gente faz isso. Não tem problema, você pode fazer isso, mas a sua informação principal tem que ser muito mais rápida, né? Porque o Twitter tem essa pegada de ser uma rede social mais ágil, muito mais forte, veloz. Use nos Twitters normalmente suas hashtags para fazer com que seu Twitter seja mais fácil de ser encontrado também dentro da sua bolha. Então, se está falando de futebol, também não vai colocar uma hashtag assim, hashtag futebol. O Twitter sempre vai dar para você as hashtags mais importantes do momento. Se você está falando futebol, o jogo é Flamengo e São Paulo. Quando você coloca assim, hashtag Fla, já vai aparecer para você a opção Fla, xizinho, né, que é versus SPO, ou seja, São Paulo. Ou Flamengo, São Paulo escrito. Enfim, você vai nessa hashtag um pouco mais específica para que você possa ser facilmente mais encontrado. Isso eu estou falando de situações mais momentâneas, mais pontuais, mas você pode pensar também para assuntos que sejam mais perenes.
Mas aí vai na hashtag que mais aproxima-se do seu negócio, daquele conteúdo que você produziu. Só toma cuidado para você não usar uma hashtag muito batida ou que não te dê assim uma segmentação muito boa, né? Porque no Twitter a gente vai buscar a segmentação. E a vida útil de um tweet é de apenas 18 minutos, e um desses 18 minutinhos mesmo é o tempo que, não é que ele some, mas na verdade ele sai do radar do campo de busca do algoritmo. Então você não tem mais uma distribuição tão efetiva como ele teria nesses 18 minutos. Isso significa que quando você está produzindo no Twitter, você tem que publicar normalmente mais de uma vez o mesmo conteúdo, modificando o texto, mensagem diferente, justamente para fazer com que a mensagem se mantenha, mas que você tenha sempre um alcance muito grande das pessoas. Para as empresas isso faz muita diferença. Às vezes você vai ter, por exemplo, o lançamento de um produto na sexta-feira, não dá para publicar hoje de manhã e achar que já está resolvido. Isso tem que ficar sendo trabalhado, porque o Twitter é essa rede muito mais dinâmica. Gente, a gente chega então ao final dessa explicação, dessa breve explicação, na verdade, sobre as 3 redes. Obviamente que é uma explicação muito localizada, né? Muito pontual nas características mais evidentes delas. Daria para a gente ficar muito mais tempo falando de Facebook, de Instagram, de Twitter, mas é importante só para a gente entender a relação delas com as pessoas, em especial porque hoje é o espaço onde as pessoas estão e por isso mesmo, dentro da comunicação empresarial, as empresas não podem prescindir das redes sociais, mas na verdade, eu até entendo que todo mundo está nas redes sociais, que as empresas estão nas redes sociais. A questão é com que conteúdo, de que forma ela está se apresentando, de que forma ela está se relacionando com esse público. Beleza? Valeu, até a próxima aula. Abraço!